Olá, empresários, tudo bem? Nós estamos no nosso boteco, esse papo, esse podcast que começou com toda a força, com esse objetivo de estar conversando, trazendo informações de forma descontraída. O objetivo é esse, é estar falando num boteco, num espaço descontraído, para trocar informações aí sobre negócios, como usar a experiência de outros empreendedores, de empresários, ou até de gestores de grandes empresas, e transformar aquilo que eles fazem de bacana, por que eles deram certo, o que eles fizeram de certo na carreira, e trazer isso para o nosso negócio, tentar transformar numa maneira prática de aplicar no nosso dia a dia. E, na verdade, a gente termina sempre com uma cachaça, brindando uma cachaça, e hoje, nosso convidado, ele não bebe, ele não traz, ele não quis participar presencialmente exatamente por isso. Acho que ele ficou com medo que a gente fosse forçá-lo a tomar um, já que ele não bebe com a gente no final, mas eu vou brindar e ele vai brindar com uma aguinha de onde ele estiver. Esse papo vai ser um pouco diferente, a gente começa aí conversando. E esse cara é sensacional, ele traz uma ideia para a gente sobre carreira. Isso é muito importante para nós que somos empreendedores também, somos empresários, para transformar a nossa postura, isso é muito legal. E ele fala muito sobre o perfil do profissional, como deve ser o profissional no momento de uma contratação, de uma entrevista, enfim, ele é sensacional, vai trazer bastante conhecimento para a gente e foi gestor de multinacionais. E essa é a grande pegada. E é meu conterrâneo, olha que legal, Max Geringer, por favor. Você está na sala? Pode entrar, por favor. Tudo bem, Max? Tudo bem. Olá, Alexandre e todo mundo que está nos vendo. Muito obrigado, Max, por aceitar esse convite, viu? Você é meu conterrâneo, você é de Jundiaí, Max, é isso mesmo? É isso mesmo, eu nasci na Rua São Pedro, na Ponte São João. Caramba, você sabe que o meu primeiro escritório foi na Ponte São João, na Rua Lima, sabia disso? A famosa Rua Lima, né? É, vizinho, né? Éramos vizinhos praticamente. Começa lá na Rua Santo Antônio e termina lá no Morro. Exatamente, isso aí. Muito bem. Max, a tua experiência é extremamente importante, eu só quero te agradecer e ela vai ser extremamente rica para nós, empreendedores. E eu lembro de você, principalmente da época você foi meu chefe, de uma certa forma, na Pepsi Cola aqui em Jundiaí. Eu comecei trabalhando lá e você entrou você era o presidente da companhia na época, né? E eu me lembro que a tua maneira, a tua forma extremamente divertida também, além de séria, claro, mas divertida de conduzir as coisas, transformou o pensamento dos profissionais naquela época. E essa é uma coisa que chama muita atenção, né? O teu lado cômico, o teu primeiro livro, acho que foi o primeiro livro, se chamava Comédia Corporativa. Isso trouxe para a gente uma nova perspectiva sobre negócio, né? Pô, é possível ter humor num ambiente sério. Não é isso mesmo? Foi. Na verdade, esse foi o segundo livro. O primeiro chamava Relações Desumanas no Trabalho. Relações desumanas. Foi por causa do primeiro livro, né, que eu recebi um convite. Eu ainda trabalhava em empresas na época que eu escrevi esse livro. Estava começando a fazer palestras. Legal. Profissionalmente, né? Mas eu não podia aceitar convites para palestras porque tinha que viajar, na maioria dos casos. E como eu tinha o meu expediente para dar, eu recusava a palestra, tudo. Mas aí a minha agente de palestras, né, a Denise, que está comigo desde o começo, na verdade foi ela que me disse o dia que eu podia ser palestrante, ela falou: Max, todo palestrante tem um livro, você precisa ter um livro. Eu falei: eu não conheço nenhuma editora. Ela falou: eu conheço. Então, já arrumou a editora, a Casa da Qualidade, na Bahia, e eles publicaram o livro. Eu reuni vários artigos que eu tinha, que não eram necessariamente, Alexandre, sobre vida corporativa. Eram pequenas fábulas, contos, essas coisas. Algumas tinham sido publicadas até no Jornal de Jundiaí. Mas, no fim de cada uma delas, eu agreguei algo que ligasse aquilo ao mundo corporativo. Legal. Esse livro não vendeu muito, não foi um sucesso, nada. A distribuição não era muito boa, mas a divulgação era maravilhosa. Legal. Era uma pessoa que trabalhava lá em Salvador, chamada Alberto, mas ele meteu mensagens, e-mails, cartas, telegramas, pombo correio, para tudo quanto foi revista e jornal do Brasil, falando sobre o livro. Ele teve uma boa divulgação. Desses releases, que a gente chama, foi para a Editora Abril. E aí a direção da revista
Exame, resolveu fazer uma entrevista comigo. Eu era presidente da Pullman na época. Antes da Pepsi? Depois da Pepsi. Ah, depois da Pepsi. 99. Legal. 98, na verdade, né? Aí o repórter falou, Marcos, o seu perfil é muito interessante, porque você escreve de um jeito muito engraçado, mas você é presidente de empresa ao mesmo tempo, né? Então, uma bela reportagem na Exame. Legal. Aí o pessoal da Exame, depois dessa reportagem, me chamou para conversar e me disse, escuta, faz tempo que nós estamos procurando alguém que escreva sobre o mundo corporativo, a vida corporativa, o universo corporativo, escreva de uma maneira bem-humorada. Quer dizer, existem muitos escritores ou articulistas que falam do mundo corporativo, e existem muitos que são cômicos engraçados. Não existe nenhum que consiga juntar as duas coisas, o seu livro parece. Então, legal. De repente, Alexandre, eu, sem nunca ter participado de, sei lá, de tentado ser escritor, alguma coisa assim, eu ganhei 2 páginas na maior revista de negócios do Brasil. E deu muito certo. A Exame tinha pesquisas internas, depois de algum tempo a minha matéria, né, que chamava Comédia Corporativa... Comédia Corporativa, eu lembro. Opa. Passou a ser a mais lida da revista. Legal. Aí o pessoal da Você S.A., que pertencia também, era também associada à Exame, o diretor era o mesmo, né, o falecido Paulo Nogueira, eles me deram a última página, então eu comecei a escrever uma matéria na última página da Você S.A., que também diziam-se, o pessoal da redação dizia, pô, a revista é lida de trás para diante, né, porque era a última página, né? Eu definia palavras, né, pegava uma palavra, contava a história dela etimologicamente, claro. E chegava no mundo que nós estamos hoje, como é que isso se aplica. Depois, dentro da Editora Abril, eu cheguei a colaborar com artigos periódicos, né, em 6 revistas diferentes. Mais ou menos nesse momento eu falei, eu acho que eu estou perdendo tempo aqui com a minha vida corporativa, tem um mundo tão grande lá fora, né? Claro. E eu poderia, com a visibilidade que a Editora Abril me deu naquele momento, quer dizer, o número de convite para palestra aumentou muito. Sim. Então, simplesmente eu falei, vou fazer isso. Paro com a carreira corporativa, sem nenhuma queixa, né? Não tenho nada contra os anos que eu vivi em empresas, muito pelo contrário, aprendi tudo lá. Claro. E entrei numa nova carreira. Há 20 anos aí, está indo bem, está indo bem. Muito bom, não, a gente sabe que está indo bem, pô. E a gente acompanha há bastante tempo. Você esteve uma vez conosco, inclusive, em Jundiaí. Nós tivemos 700 pessoas num clube aqui, você lembra disso? Eu lembro, nós tivemos 2, né? Uma naquele hotel que ficava ali embaixo do viaduto da Avenida Jundiaí e em seguida no Clube Jundiaense lá. Exatamente. E aí você sabe que as pessoas hoje, no empreendedorismo, estão aproveitando essa... Você está sempre um passo à frente, né? Estão avaliando essa questão. Veja, hoje as pessoas estão enxergando que é melhor vender mais, né? Por um preço menor, às vezes, a internet nos proporciona isso, né? Uma agilidade no processo. Aulas, por exemplo, hoje nós temos aulas com milhares de alunos de sala de aula, não é isso? Pela internet, no online, né? Quer dizer, eu tenho condições de ter um professor muito melhor, um cara extremamente bacana, porque eu divido isso não mais com 100 alunos, mas agora com milhares de alunos. Então, as pessoas foram descobrindo o quanto é bom. E isso foi trazendo outras carreiras também, foi gerando outros projetos, né, dentro da... E todo mundo começou a perceber, talvez um pouco por conta da pandemia, acho que não, já vem bem antes da pandemia, né? Mas a pandemia ela acabou transformando, falou, pô, essa é a única opção que você tem, né? Aí as pessoas começaram a se virar e encontrar uma saída. Então é algo que você, se eu não me engano, tinha uma revista também que era Placar, não era? Que era uma que você também escrevia, você tinha um artigo nela antes até, não era? A Placar você não falava sobre corporação, área corporativa, eu acho. Eu não me lembro. Não, eu falava sobre futebol. Futebol, né? Pois é. Até nisso... Eu tenho saudade desse tempo, viu, Alexandre? Eu boto no meu currículo esportivo porque a Placar revezava. Eram 3 comentaristas. Era eu, Tostão e Falcão. Eu falei, olha que trio de meio de campo.
Max, Tostão e Falcão, né? A única diferença é que eles jogavam bola e eu não, né? Mas escrever... Então, eu fiquei, acho que 5 anos escrevendo artigos para Placar também, mas sobre futebol. Futebol. Ô, Max, você sabe que o teu material, não sei se você tem essa visão, acredito que sim, sempre, tanto na Exame quanto na Você S.A., ele se tornava base para estudos, inclusive, era material de apoio para as universidades. Você tem essa visão ou não? Você soube? Tenho. Leitores e professores e escolas, né, alunos, eles escreviam isso. Que, sabe, o teu artigo foi usado como tema da aula, nós temos que fazer um trabalho sobre ele. É interessante. Depois ficou ainda mais, melhor ainda, né? Acho que em 2004, quando eu fui convidado a fazer um comentário diário na CBN, então, na rádio CBN, né? E aí, então, a gente sai da revista, que tinha um público, mas a Exame era semanal, a Você S.A. era mensal, e passa a falar para um monte de gente no melhor horário possível, né? Um pouquinho antes das 8 da manhã, que está todo mundo dentro de carro, indo para o trabalho. O mais interessante, Alexandre, é que hoje eu encontro pessoas que são gestores, diretores ou donos, empresários, donos de empresa. Eles me falam, Max, você não acredita, quando eu tinha 15, 14, 15 anos, meu pai me levava na escola e eu ia escutando o seu comentário na rádio. E meu pai falava, escuta o que esse cara fala, escuta o que esse cara fala, né? Eu falei, bom, eu espero que você tenha escutado, porque você virou dono ou presidente de empresa, né? Não, e sempre com uma pegada cômica, isso eu acho muito legal. Por isso, essa eu acho que é uma imagem que a gente tem de você, né? Um cara extremamente, não só divertido, mas objetivo naquilo que você... Pô, eu me lembro eram 10 passos, tinha uma pessoa, eu uso sempre isso quando a gente fala de liderança para profissionais, de clientes, ou coisa assim. Eram 10 passos que você não deve fazer como líder. Quer dizer, eu achei muito legal, era uma coisa contrária. Isso traz um humor para o negócio, né? As pessoas começam a enxergar, prestam mais atenção, né? Porque você quebra o paradigma aí, um pouco disso. Isso é muito legal. O Max, tem uma questão dos empreendedores que a gente menciona. Eu usei isso muito, principalmente com os modelos que você criou no Fantástico, com aquela questão do chefe infiltrado. Aquela foi uma pegada, imagino que tenha sido criação sua, mas foi uma pegada sensacional, porque para o empreendedorismo atual, não estou falando nem para grandes empresas, né? Claro que você preparou isso com empresários maiores. Mas, cara, o pequeno empresário, que é o nosso público, o meu público, né? Ele acaba não entendendo, não fazendo exatamente, e se espelhou naquele material, em todas as histórias, né? Você fala, cara, pô, você é dono de uma empresa pequena, tem 3 ou 4 funcionários só e não sabe o que ele passa. Quer dizer, aquilo foi uma aula prática, foi um laboratório para a gente, viu? E você teve algum feedback disso das empresas sobre exatamente essa questão? Você soube de alguém que fez isso estimulado pelos seus programas? Muita gente usava o programa como... Eu acho que talvez até não da maneira que você está pensando. Muitas empresas usavam o programa para a diretoria entender que quando eles diziam nós sabemos o que está acontecendo na empresa, o quadro mostrava que não sabia. Quando o presidente, né, se tornava lá o chefe secreto, se disfarçava de empregado, né? Quando a gente fazia o resumo de cada capítulo, fazer o que aconteceu, o que se aprendeu, ele só tinha tido surpresa. Tinha tido surpresa com o layout, tinha tido surpresa com o nível dos funcionários, do chão de fábrica. Quer dizer, ele estava meio... Max, eu preciso voltar a fazer uma reunião de diretoria, nós precisamos todo mundo descer e ir para a fábrica. Porque isso é normal, Alexandre, quando as empresas se tornam grandes. Quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, né, com carteira assinada na SICA, em Jundiaí, eu trabalhava na fábrica. Então, a gente sabia um monte de coisa. Quando eu cheguei a gente vai subindo na hierarquia da empresa, existe uma espécie de corrente de filtros. O pessoal vai de filtros, sabe? O pessoal vai filtrando, né? Não vamos falar isso para o diretor, que ele vai ficar irritado se a gente falar isso para ele. Então, as informações
que todo mundo chamaria das menores informações, elas vão ser, de certa forma, sonegadas. Claro. Porque os grandes gestores têm muito mais coisas para se preocupar, o planejamento estratégico, o futuro da humanidade, a queimada da Amazônia, e entrevista que vai ter que dar para uma revista, ou para um site, ou para um portal. Bom, o que acontecia? O presidente ficava sem as informações que ele precisava para saber o que o povo lá embaixo estava pensando. Quer dizer, criava um distanciamento. Essa foi a grande vantagem do quadro para mim. A surpresa que ela causou nos gestores. Do ponto de vista dos empregados que assistiam, as mensagens que a gente recebia é o seguinte: pô, é bom ver esse pessoal sofrer de vez em quando. Então, eu acho que, de certa forma, pegou todos os níveis. Foi uma lição para cada um deles, inclusive de diversão, que é o que a gente espera ter, claro, em televisão, né? Claro, é isso o objetivo. Mas agora, é claro, é bem transparente, na verdade, que as pessoas, você falou, você fez isso pensando nas maiores empresas, porque é onde você viveu, principalmente, né? Agora, quando você analisa, você tem noção de que um pequeno empreendedor, o cara tem realmente poucos, cara, 3, 4, 5 empresas, funcionários, ele também não sabe, é impressionante isso. E não sabe porque eu não sei se o cara assiste muito filme, eu não sei, sabe aquela história de o cara ficar dentro da sala, aperta o botãozinho, fala o café, por favor, aí vem a empregada, a secretária linda, trazer um cafezinho na mesa. Agora, o mundo de verdade não é isso, né? Então, é exatamente essa questão. O mundo de verdade é aquilo que esses empreendedores, esses líderes, esses gerentes, esses diretores de empresa vivenciaram na linha de produção. Você fala, porra, que legal, né? Que não chega, é aquilo que você mencionou, né? É boicotado o assunto no meio do caminho, não chega no patrão, né? Filtrado. Se você me permite, Alexandre, normalmente os currículos que os profissionais divulgam, eles sempre começam, e deve ser assim no currículo mesmo, pela última coisa que a pessoa fez, ou pela mais importante que ela fez. Isso tanto no trabalho quanto no lado acadêmico, né, onde estudou, que se formou. Eu tenho na minha cabeça que o mais importante é o começo. Para mim, o currículo devia ser o contrário do que é. Onde é que você aprendeu tudo isso? Eu fiz um MBA em Harvard. Bom, o que de novo você aprendeu nesse MBA? O que você não sabia realmente? Então, aí eu volto para o começo. Embora eu tenha começado na SICA, né, aos 16 anos de idade, né, que legalmente é quando a gente podia começar, tinha o salário de menor na época, era meio salário mínimo, né? Mas era um dinheirinho, era um dinheirinho. Nos 4 anos anteriores, eu trabalhei. Dos 12 aos 16, eu trabalhei. Eu tive vários empregos em Jundiaí, pequenos empregos, e exatamente o que você acabou de dizer. São empresas que têm 2, 3, 4, 5 funcionários, não mais que isso. Nessas empresas, eu aprendi, por exemplo, que é chefe. Eu não preciso fazer um MBA para aprender, eu aprendo desde o começo. O que é um chefe de uma pequena empresa? Como é que ela é tocada? Quer dizer, como é que as decisões são tomadas? Então, você sabe desde cedo o que é hierarquia. Você sabe desde cedo o que é obrigação. Obrigação, chegar na hora, não responder, não falar palavrão. Isso. E o resto era o dia a dia. Aparecia um serviço que é comum até hoje nos pequenos negócios, aparecia um serviço ou uma situação diferente para tudo. Nós não temos o que existe em grandes empresas, um tremendo de um staff. Já aconteceu isso, né? Tem uma guerra agora da Rússia lá, então vamos reunir a diretoria para conversar. Quer dizer, a diretoria era o dono. Sabe? O dono era o responsável por recursos humanos, pela produção, pela entrega, a logística, a distribuição, está tudo dentro da cabeça dele. Claro. Também nessa época, Alexandre, em Jundiaí, nós não éramos preparados, quando a gente estudava ou em casa, para ser empresário. Nunca alguém me disse que eu podia ser empresário na vida. Por quê? Porque na minha família inteira não tinha ninguém que era. Tinha só um tio, avô, seu Renato Corradini, que ele era o dono da Autoescola Globo, que talvez
tenha sido, se eu não estou muito enganado, sempre tem alguém que nos corrige, que talvez tenha sido a primeira autoescola de Jundiaí, lá na década de 1940. Então, ele era uma pessoa, mas o resto era empregado. Como acontecia em Jundiaí antigamente, os homens trabalhavam na estrada de ferro e as mulheres trabalhavam nas tecelagens. Ou era a Companhia Paulista, ou era aquele monte de tecelagem. Então, a gente era educado em casa para seguir esse exemplo, para trabalhar. A segunda coisa é que a gente ia à escola para continuar nesse caminho, para aprender a obedecer. Por que a gente fala formar alguém numa escola? Porque tem que sair numa forma, se comportar igual a todo mundo. O empresário não é alguém que se comporta igual a todo mundo, ele tem ideias próprias, ele tem uma iniciativa que a maioria das pessoas não tem. Então, nunca me passou pela cabeça. Aí, para concluir, quando eu fiz a faculdade no Anchieta, administração de empresas, eu não tive nenhuma aula sobre empreendedorismo, não estava na grade de matérias, nenhuma. Então, não teve uma hora sobre empreendedorismo. Então, tem uma aula lá, contabilidade nas grandes empresas, marketing nas grandes empresas. Te preparando para a grande empresa, lógico. Eu falei, preciso sair daqui para uma grande empresa. É o que me sobrou. O que aconteceu, e você disse isso muito bem, é que uma geração que apareceu depois não só começou a considerar a possibilidade de não ter chefe, de ter o próprio negócio, como a tecnologia permitiu que muita gente fizesse isso. Sim. Hoje, o influencer é um empresário. É um empresário, claro. É isso. Então, existem... o motorista de youtuber é um empresário. É isso aí. O pessoal que posta vídeo no YouTube e que é monetizado, né, ganha dinheiro com isso, é tudo empresário. É empresário, lógico. Sim. Então, nós estamos num ponto agora que você pergunta para um jovem aí de 13, 14, 15 anos o que ele quer ser, eu acho que a quinta opção dele é eu quero trabalhar numa empresa. Isso. É uma tendência, né? Essa é a tendência de empreender. Agora, você falou uma coisa bem interessante, que é as empresas, antes até de você entrar na SICA, esses 4 anos aí que você trabalhou em pequenas empresas, o bacana que eu queria até te questionar, eu acho que a gente aprende muito mais com o que eu não devo fazer do que com as coisas bacanas que você aprendeu nesse tempo, né? Aquilo que você fala assim, jamais farei isso. Eu acho que isso a gente aprende mais com isso, não é verdade? Eu acho que sim. Eu acho que um fator muito importante, Alexandre, era entender o humor do dono. Isso. Sabe, hoje, em empresas, a gente fala que existe um planejamento, existe uma reunião, existem regras de comportamento e uma série de coisas, como é que você trata o empregado, que hoje é muito diferente do que se tratava até 20 anos, nós não estamos falando do século XVIII, nós estamos falando do século XX, né? Eu lembro que na SICA o supervisor me dava umas bolachadas na nuca, né? E eu nunca achei que isso era agressão, desrespeito, nada, não achava nada, porque todo mundo tomava uns tapinhas na nuca de vez em quando. Depois eu fiquei sabendo que isso agora chama assédio moral, né? Mas na época não chamava, não, né? Eu comecei a entender, porque depois da SICA, eu trabalhei em mais 2 empresas nacionais que também eram de dono, como a SICA era. A SICA não era essa grande empresa que tinha uma corporação que você não sabe direito. Você sabe quem é o presidente, mas você tem os acionistas. Sim. Então, as que eu trabalhei tinha dono, e o dono dependia do humor. Ele acordava de manhã lá, sei lá, com o saco cheio de alguma coisa, então a gente percebia que não era o momento de falar alguma coisa que o deixasse ainda mais preocupado. Eu aprendi isso nas pequenas empresas que eu trabalhei. E nós já ouvimos isso, Alexandre, várias vezes, quando alguém fala assim, escuta, eu vou falar com o chefe. Não. Fala depois das 10 horas, que antes disso é terrível. Ele precisa tomar 5 cafés até entrar. Então, não tem MBA que ensina isso. Não tem. Não tem curso que ensina alguém a pedir um aumento. Não tem nenhum curso que ensina alguém como é que lida com um colega invejoso. Ou como é que você se comporta quando o colega do lado não usa desodorante e tem um cheiro, uma catinga desgraçada. Tudo isso a gente aprende naquele primeiro momento, e é o que leva para a vida inteira. Em cima disso, você põe cursos para impressionar. Sem dúvida. Isso não...
É legal, né? Você sabe que eu tenho outra coisa, viu? Essa primeira experiência também acontece no casamento, sabia disso? Porque hoje não é dia de falar com a mulher, agora não é hora, porque ela, ela não está bem. A gente aprende também, não aprende? A nossa primeira chefe é a patroa, não é? Eu acho incrível, né, Alexandre, que existem cursos que preparam as pessoas para tantas coisas, mas ninguém é preparado para ter o primeiro filho. Olha. Ninguém é. Você pode até ter aula, não adianta. Você vai aprender fazendo. Ah, não tem jeito. E a maioria das grandes coisas da vida nós aprendemos fazendo. Nós aprendemos inicialmente mais errando do que acertando. É. E em cima disso, vamos lá, isso eu posso, isso eu não posso, eu devo, eu não devo. É. Aprendemos a avaliar perfis, que é uma coisa que você mencionou no começo. Quer dizer, os chefes, os donos, os gestores são diferentes. Então, nós aprendemos isso lá longe, até a professora, uma era diferente, né, da outra, dependendo da matéria, uma podia conversar, a outra não podia conversar. Então, Isso. vamos construindo em cima disso e nos preparando para o momento em que nós vamos ter, numa empresa, que tomar decisões. Perfeito, e nessa né? hora entra a famosa empatia. Nós precisamos pensar como é que eu reagia quando eu estava na situação dessa pessoa com quem eu vou conversar agora como superior dela. Então, né? Olha putz, que situação bacana. Isso foi lá no passado e hoje parece que as pessoas foram esquecendo um pouco isso pela facilidade, eu acho, tecnológica de se abrir qualquer negócio, né? É engraçado que eu sou dono, como você falou de uma forma muito legal, né? Que surgiram diversas novas formas de empreender, né? E o Uber, enfim, o Mercado Livre, poxa, você tem uma van, você agrega ao Mercado Livre, você tem o seu emprego, tem um salário, faz teu salário. Olha que legal, o profissional percebeu que ele tem que trabalhar mais se ele quiser ganhar mais, né? Então, ele vai desenvolvendo um projeto e ele por si. O empreendedorismo é bem bacana. Agora, essa experiência, o passado, né, ter vivido, ter vivenciado, porque daqui a pouco ele tem um funcionário e não sabe lidar com isso. Então, da mesma forma que ele tem uma van, ele montou um primeiro trabalho, daqui a pouco ele contrata uma pessoa para ajudá-lo a organizar as coisas, depois contrata mais um, depois compra uma outra van e vira um segundo. Já vi casos, por exemplo, de Uber, que tem um cara que é dono de 4, 5 carros, e ele só é motorista dos carros do cara, é como se fosse um táxi mesmo. E a grande realidade é que esse cara não está preparado, às vezes, para liderar. Ou a liderança ela não é uma coisa nata, né? Eu acho que ela é, talvez, um lado, mas ele tem um treinamento, tem uma preparação para isso, não tem? Tem. Eu reconhecia, ou nós reconhecíamos os líderes, os futuros líderes, quando a gente tinha 8 anos de idade. Sim. 8 anos de idade, na Jundiaí, daquela época em que a gente vivia em bairros, né? Jundiaí é uma cidade interessante porque o centro da cidade de Jundiaí é chamado a cidade. Eu vou na cidade. Então, todo mundo sabe onde você vai. Mas, escuta, você não mora também na cidade, no bairro? Sim, mas a cidade é lá no alto, né? As duas ruas ali, uma que vai para lá, outra que vem para lá. Ali é o centro, né? E a gente vivia ali na periferia. Bom, aí chegava no Natal. O que acontecia no Natal? Qual era a grande diversão que a gente tinha aos 7, 8 anos de idade? Naquela, só para lembrar os mais jovens que estão assistindo, não tinha nem televisão em casa. Na maioria das casas não tinha. A televisão já existia, mas ninguém tinha, era muito caro, né? Não tinha internet, não tinha nenhuma das redes sociais, não tinha celular, não existia nada disso. Então a gente jogava bola. Então, no dia de Natal, é engraçado, todo mundo ia na missa das 7h30, né, na Matriz Avilária, aí voltava todo mundo correndo para casa para ver o que tinha ganho, e 3 minutos depois já estava toda a molecada na rua de novo, alguém ganhou bola! Então, se um tivesse ganho uma bola de futebol, né, então a gente tinha diversão para o ano inteiro, que é o que a gente queria fazer. Quem era o líder, Alexandre? O líder era o cara, quando a gente reunia a molecada, botava a bola embaixo do braço e escolhia os melhores para o time dele. Sim. O melhor goleiro ia no time dele, né? Esse era o dono da bola, era o líder. Se ele não era o dono da bola e escolhia o time, eu falei, esse, para mim, era o líder. Foi o primeiro líder que eu conheci na vida. Depois nós fomos convivendo com líderes sem usar a palavra.
em escolas, sempre tinha alguém que conseguia aglutinar o resto. Gente, vamos fazer tal coisa, e é todo mundo atrás dele. Esse é o líder. Isso continua existindo até hoje. O líder inspira, magnetiza, convence as pessoas de que o que ele está dizendo é o correto a fazer. Até quem tem dúvida fala assim, não, se ele disse, deve ser verdade. Então, existem várias formas de liderar. Uma delas, que era a mais conhecida, é quem grita mais alto. Hoje, né, essa é considerada pré-histórica, ultrapassada, né? Você não pode mais na base do grito. Então, é na base da influência. Né? Mas isso não significa que você falar baixinho e delicadamente com o subordinado, claro, que fez uma coisa muito errada e causou um grande prejuízo, ele vai ficar convencido disso. Às vezes vai existir algum tipo de ameaça, estou te dando uma oportunidade, mas isso é uma empresa, se fizer isso de novo, vamos te substituir. Não, você está dizendo isso porque, sabe, você não gosta de mim. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nós estamos te pagando para fazer um trabalho, não tem nada a ver se eu gosto ou não gosto. Os que fazem o trabalho da melhor maneira possível, né, vão ser prestigiados. Aqueles que nós erramos na contratação, sinto muito, nós vamos contratar outro. Então, a liderança, eu acho que ela vai sendo desenvolvida e nós vemos os líderes aparecendo. Nós nunca pensamos neles como futuros líderes e donos de negócios. Eu conheço alguns donos de negócio em Jundiaí, que eu conheci quando era criança, eles eram líderes. Quando eu pude fazer o paralelo entre as duas citações, eu falava, pô, é verdade, né? Esse é o cara que falava, gente, escuta, vamos continuar, em vez de jogar futebol de salão, né? Vamos todo mundo não sei aonde, ia todo mundo não sei aonde. Esse camarada abriu, pode ser uma borracharia, pode ser um armazém, pode ser qualquer coisa, hoje uma empresa tecnológica, tudo, mas era perceptível que alguns eram líderes e alguns eram seguidores. A maioria é seguidor. Legal. E não tem nada de errado em ser seguidor. Não. Pelo contrário, né? A questão é que ele tem que identificar. Você sabe, Max, que tem uma... Eu vi casos parecidos com esse. Ó. Ele era motorista de uma empresa de caminhão, e aí ele teve a oportunidade de comprar seu próprio caminhão. E aí, com o passar do tempo, os caras pediram, ele agregou mais um caminhão, eu sei, ele virou uma pequena transportadora e foi crescendo e se tornou uma transportadora. Nenhum problema quanto a ser motorista de caminhão, pelo contrário, hoje o motorista de caminhão ele é um cara que dirige um equipamento de quase R$1 milhão. Pô, ele tem que ser um profissional realmente bacana. A grande questão é que em alguns momentos ele não tem a noção de como aconteceu na história dele. E aconteceu, né? Foi uma coisa que claro, ele trabalhou para isso, eu não acho que foi sorte, não, eu acredito que ele trabalhou de fato, já tinha uma liderança, porque senão ele não cresceria, né? Porém, lidar aí agora com outras pessoas tem algumas... Causar motivação, estimular um profissional, não é algo... Se eu não estiver preparado, não é algo tão simples. Eu percebo que esse é um grande erro. Vou emendar com uma outra questão. As pessoas estão reclamando hoje muito sobre falta de profissional, né? Os empresários reclamam, falam, pô, não tem mais profissionais comprometidos como no passado. Ou será que não tem líderes que saibam interpretar ou estimular a nova geração? Qual que é o teu ponto de vista nisso? Você entende isso ou não? Sim. Nós criamos uma geração diferente. Nós, seres humanos, e nós, tecnologia. Nós criamos uma geração diferente. Nós criamos uma geração diferente daquela que obedecia aos pais. Criamos. Na minha infância, eu ouvia uma ordem em casa, eu obedecia. Na hora. Sabe, não, eu vou argumentar aqui com a minha mãe, que não argumentava nada. Ia à escola, você não discutia com professores. Jamais. Tomava uma reguada na cabeça da dona Leia. Querida dona Leia, né? Havia uma rotina que todo mundo seguia de que isso é assim. Minha geração de pais foi a primeira que começou a dar essa liberdade. De consultar os filhos, deixar que eles decidissem. Né? As escolas começaram a agir dessa maneira também. Os pais começaram a se intrometer nas escolas. Me lembro a primeira vez
que o meu filho, fui chamado lá, me falaram um monte de coisa de comportamento dele, eu fiz um discurso, o meu filho lembra até hoje. Mas malhei a escola, assim, de cima a embaixo. Então, nós começamos a abrir a possibilidade dos jovens tomarem as próprias decisões. Hoje você diz, mas isso é lógico. Não, não, isso não era lógico até a década de 80. Claro, não era claro. lógico. Sim. Agora, além disso, existe, através das redes sociais, um monte de palavras aí, Alexandre, relacionadas ao mercado de trabalho, que eu fico horrorizado quando eu ouço, porque, de certa forma, a mensagem é: você tem que ser protagonista. Né? Então, isso é assustador para mim, porque, dependendo de onde você está, no nível hierárquico de uma empresa, né, o funcionário pode ser protagonista em alguns momentos, determinados momentos, em que uma ação dele vai ser importante. Agora, ele não vai ser protagonista para dizer o que a empresa vai fazer, o que o chefe dele vai fazer, o que o outro departamento vai fazer. Sim. Eu tenho feito palestras, agora lives, né, tentando explicar isso, o que é protagonismo. Falei, você não chega, contratei pela empresa, já vou protagonizar aqui. Não, não vai, não. Eu falei, então, assista um filme, né? Liga lá, o streaming lá. Bom, começa o filme, não tem? Tem logotipo. Agora tem 15 logotipos. Antigamente só tinha um logotipo de companhia cinematográfica. Agora, em associação com... Aí começa o filme. Aí aparece um nome de um artista. Esse é o protagonista. Isso. Aí aparece o nome de mais um artista. É o segundo protagonista. Aí começa a aparecer 3 nomes na tela. Aí tem uma tela que tem 18 nomes. E lá no fim, aquela parte que ninguém vê, né? Porque quando acaba o filme, desliga, tem todo o pessoal que trabalhou naquele filme. São centenas, e dependendo do tamanho do filme, né? Da importância, do custo, isso, pode chegar a 1000 pessoas. Olha só. Em cada momento, uma dessas pessoas era a protagonista. Não do filme, porque ela nem aparecia no filme, mas da iluminação, do som. Então, você tem que ser protagonista daquilo que você faz e fazer da melhor maneira possível. Então, tem lá, na lista dos artistas que trabalharam no filme, né, o Bandido número 5, né? Então, tem o nome do camarada que fez o Bandido número 5. Né? Ele trabalhou 30 segundos, ele entrou, falou uma bobagem, tomou um tiro e caiu. Naquele momento, a câmera estava nele, Alexandre. E naquele momento, ele era o protagonista do filme, por 30 segundos. Então, eu falo a mesma coisa nas empresas. Talvez você venha a ser protagonista uma vez por semana, por 3 minutos, porque aconteceu alguma coisa. Mas nesses 3 minutos, você mostra quem você é. E vai merecer oportunidades melhores de ter cada vez mais protagonismo, até o teu nome ser o primeiro da lista. Então, é isso. Propósito é outra palavra. Desculpe. Propósito? Qual que é a palavra? Propósito. Você tem que ter um propósito na vida. Alexandre, todos nós tivemos um propósito na vida, desde criancinhas. Todos nós tivemos. Claro. Agora, tem que definir qual é o seu propósito. Então, eu tenho 16 anos de idade, vou trabalhar na SICA, né? Max, qual é o seu propósito? Eu falei, meu propósito é ganhar um dinheirinho para ajudar a família. Naquele momento era isso. Tremendo de um propósito. Não, mas como é que você se vê daqui a 10 anos? Aos 16 anos, você pensava como é que você se via dali a 10 anos? Aos 20 anos, alguém pensava em aposentadoria? Nada. A vida vai indo. Nós vamos aprendendo a cada dia, a cada lição, a cada tropeço, a cada sucesso. Então, hoje nós estamos querendo transformar muita coisa em palavras. Você tem que ter um setup mental. Né? Não, para com isso. Né? Eu tenho uma tendência, sempre tive, até quando eu trabalhava, de falar simples. Alguém falava uma palavra mais complicada, eu falava, a tradução disso em português é tal. Que era para todo mundo entender. Ao invés de, então eu preciso consultar dicionário agora para saber o que a empresa está falando, eu falei, não, nós vamos traduzir para a linguagem mais acessível possível. Perfeito. Nossos pequenos empresários usam essa linguagem, Alexandre. Eles não contratam ninguém pensando em protagonismo e... Ô, Max, isso se torna um risco, né? Vamos pensar, eu vou nesse gancho teu do protagonismo, que eu achei sensacional,
eu como um pequeno empresário de novo, tá? Usando essa questão. Putz, eu trato um profissional como se ele fosse o protagonista. De uma certa forma, eu fico refém desse cara ao longo do tempo, né? Eu acabo ficando na mão dele, quer dizer, eu preciso que todos sejam, não é isso? E naquele seu momento, como você mencionou, né? Aliás, todos têm uma importância grande dentro do negócio. E aí, juntando com isso, eu me lembro que você, vou falar na época de Pepsi, que eu me lembro muito mais da tua conduta, da forma que você conduzia o processo, né? E na clareza da informação, né? Por exemplo, todos os memorandos eram extremamente divertidos e claros, né? Então, pode ou não pode? As pessoas têm uma dificuldade hoje. Você acha que essa falta de clareza, né, dos líderes, esquece o empreendedor, né, do gestor, do líder, essa falta de clareza daquilo que eu quero, né? Acho que um pouco até dessa mudança de geração que você mencionou, da criação dos filhos, né? Nós preparamos uma geração. Mas hoje eu tenho dificuldade, as pessoas têm dificuldade de dizer o que ela quer efetivamente, com clareza. E aí eu vou tornando aqueles caras que sobressaíram um pouco, são os protagonistas, né? E eu vou perdendo força diante deles. Eu, dono do meu negócio, fico na mão desse profissional, né? É difícil, quer dizer, o negócio às vezes não dá certo exatamente porque eu deixei a coisa se levar, né? É um processo, é um problema, não é? Esse protagonismo acho que é um pouco nessa linha também. Isso e um monte de coisa, Alexandre. Certa vez, eu fui convidado para fazer uma palestra aí num grande evento de recursos humanos, milhares de pessoas, recursos humanos é uma área muito interessante, porque é a única área do Brasil profissional que tem um evento nacional. Você nunca ouviu falar do Congresso Nacional dos Engenheiros, dos Médicos? Existem regionais e ainda separado por atividade. O pessoal de recursos humanos, eles são tudo junto, né? São corporativos, né? Corporativistas. Bom, e eu fui falar e eu disse o seguinte, falei, um dos temas que me pediram para falar foi turnover. As pessoas estão saindo cada vez mais, estão saindo cada vez mais cedo, tá? Não sei o quê, pede a conta. E eu disse para eles o seguinte, eu falei, olha, de cada 10 pessoas que saem do trabalho, seja por demissão voluntária, ou seja, porque foram demitidas, de cada 10, 8 saem porque nós erramos a contratação. Perfeito. Aí, como dizia o grande escritor Dalton Trevisan, dava para ouvir silêncio de unha crescendo na sala. Sabe aquele? Parece que abaixaram o volume geral, porque na cabeça deles não era isso. Eles estavam fazendo o processo de contratação da melhor maneira possível. Nós até estamos adotando grafologia, psicologia e mais um monte de coisa terminada em gia, né? Eu disse para eles o seguinte, escuta, compara a maneira como uma grande empresa ou uma média empresa, uma pequena, como ela compara funcionários com a maneira como eles são admitidos no serviço público. O serviço público tem um concurso. Você vai lá e responde perguntas. Você não é entrevistado, não existe uma entrevista. O primeiro que passar é o primeiro a ser contratado. Exato. Então, você não passa por psicólogo, não passa por psiquiatra, não faz exame de grafologia. Não é, a comparação é pelo resultado da prova. Eu falei, bom, considerando tudo o que, principalmente as grandes empresas fazem, esse monte de teste psicológico, mental, IQI, inteligência emocional, eu falei, se você comparar, você devia ter gênios trabalhando na iniciativa privada, né? E um monte de gente com sérios problemas trabalhando no serviço público. Agora, é só você conhecer as pessoas para descobrir que não é. Eu falei, o serviço público está fazendo certo, ele está contratando quem é o mais apropriado. Boa. E as empresas estão procurando alguma coisa, né? Estão querendo contratar o futuro gestor, né? Hoje até isso acabou. A carreira a longo prazo. O que vai ser daqui a um ano? Ninguém mais fala mais nisso. O que vai acontecer com você daqui a um ano? Com você eu não sei, Alexandre. Mas tem vários Alexandres iguais a você na nossa empresa. Um deles, o que se desempenhar melhor, em todos os sentidos, né? Tanto social como profissional, um deles vai ser promovido. Tomara que seja você. Mas nós não estamos te prometendo mais nada. Estamos te prometendo que você vai para os Estados Unidos. Bom, qual foi o efeito daquilo que eu falei naquela reunião? Nunca mais eu fui convidado para falar para o pessoal da Recursos Humanos. Falei, esse cara
Ele funda a cabeça, é perigoso, não traz mais ele. Vamos trazer pessoas que falam sobre futurabilidade e, sabe, essas palavras que você põe estica um pouco o Que é sentido. bonitinho também. O que eu acho é o seguinte, Alexandre, muitas empresas estão contratando a pessoa errada para fazer uma função. Quer dizer, o que eu realmente preciso? O que eu preciso para essa função? Preciso de um técnico. Mas, Perfeito. chefe, apareceu um engenheiro que está disposto a aceitar o que nós pagamos. Eu falei, é claro que sim, ele vai botar a nossa grife no currículo e vai embora o mais rápido possível. Nós não só precisamos contratar um técnico, porque é o que nós queremos, podemos contratar um técnico que está estudando ainda. Está no último ano. Aí, o que a gente faz, Alexandre? A gente termina de pagar o curso dele. No dia seguinte, ele já vai estar falando para todo mundo que ele está na melhor empresa do mundo. Isso, amarrou o cara. Claro. Então, qual foi a primeira pergunta que eu ouvi na SICA quando eu fiz a entrevista? Eu fui entrevistado para trabalhar, todo mundo era, até para trabalhar na fábrica, todo mundo passava por uma conversa. Seu Reinaldo Sudati, saudoso Reinaldo Sudati. Primeira pergunta que ele me fez, quem são seus pais? Quem são seus pais? Sim, olha, que legal. A que família você pertence? Porque Jundiaí, naquela época, mais ou menos todo mundo conhecia todo mundo. A que família você pertence? O que seu pai faz? Ele formava, de certa forma, o perfil de alguém que ia entrar na empresa para ficar nela. Isso é muito legal. Entrar para ir embora. Hoje nós não perguntamos mais nada, é até ofensa perguntar para o jovem quem é seu pai, quem é sua mãe. Por que está se metendo na minha vida particular? A empresa não tem nada a ver com isso. Então, nós eliminamos um monte de perguntas que a gente fazia. Para mim, a avaliação é a seguinte: nós queremos uma pessoa que tenha como propósito de vida ser o melhor empregado. Perfeito. Que entende o que ele precisa fazer e entende o que ele não pode fazer. Se você diz isso numa entrevista, ela dura 5 minutos. Tenho a chance de ir para o exterior nessa empresa, de viajar, de ter uma... Sim. É uma chance reduzidíssima, deixe-me dizer-lhe, enquanto nós estamos entrevistando. Nós já tivemos aqui 10 mil funcionários em diversos momentos na empresa e 3 foram para os Estados Unidos fazer o estágio. Então, a chance é muito pequena, mas pode ser você quem diz que não. Mas não entre pensando que a chance é de cada 1.900 vão, porque isso não é verdade. Não é verdade. Mas ninguém diz que isso não é verdade na entrevista. Então, nós tentamos aquela coisa de atrair o candidato. Lembra? Sim. Atrair e reter. Atrair é fácil, você promete um monte de coisa. Reter é difícil, porque você não pode cumprir o que você prometeu, então eles vão embora. É complicado. É sério. E engraçado, né? Você está colocando isso de uma forma tão importante, porque as pessoas estão reclamando muito da falta de pessoas, né? E aí entra nessa cilada que você está mencionando. Quer dizer, eu contrato o primeiro, eu faço um marketing para esse cara querer trabalhar na minha empresa, eu invento uma situação, crio um cenário para isso, né? E deixo de me preocupar com o perfil. Você falou uma coisa muito legal, a gente tem trabalhado muito isso. Lógico, não é a questão do... hoje é até estranho você perguntar de que família você é, porque está cheio de Souza, está cheio de... O meu sobrenome, que é Celani. Pô, eu já conheci diversos famílias Celani que eu não sei nem de onde são, e não tem nada a ver com a minha família. Agora, a grande questão o perfil precisa identificar para aquela função, né? Acho que essa clareza do que eu preciso, para que eu vou fazer, qual é o papel desse cara, como empreendedor, né? Definir isso é importante, não é? E acho que ter a ajuda de um profissional de recursos humanos, mesmo que terceirizado, né? Para me ajudar a entender se esse cara tem um perfil. Por exemplo, contratamos há pouco tempo para um cliente, que era uma empresa da área elétrica, um profissional, mas ele só foi descobrir que esse cara tem problema de altura, medo de altura, quando ele teve que subir num poste para arrumar um transformador. Quer dizer, puta, eu não vou subir porque eu tenho problema com altura. Mas ele tem que ter identificado isso na entrevista, não é? Não é isso? O que você... Esse aí é um problema até engraçado, né? Como assim engraçado? Deixa eu te contar uma história legal, assim, meio entre parênteses. Eu trabalhei numa empresa, não vou falar o nome dela, que é triste, mas... Lógico.
É uma grande empresa, né, da região aqui. E ela tinha, a mania dela era cortar custo, né? O negócio é cortar custo, corta custo, corta custo. Ir cortando custo é uma bela maneira de se acabar rápido. Se investir e crescer, mas não cortar custo. Então, o pessoal, todo mundo era pressionado para gastar mesmo. E um dia, a empresa contratava temporários quando tinha safra de fevereiro, julho, assim, tem safras, né? Aí o responsável por contratação dizia assim, olha, nós vamos precisar medir a cabeça do pessoal, que não são a circunferência da cabeça. E eu falei, eu nunca ouvi isso, né? Tem horas assim que fazem a primeira vez que eu ouço isso na vida, né? Tá cada vez mais difícil, mas por que exatamente? Não, porque nós temos que dar uniforme e parte do uniforme é o boné. E nós conseguimos 40% de desconto comprando um lote de boné pequeno. Então, se a gente contratar temporários com a cabeça muito grande, o boné não vai caber na cabeça dele. Bom, o que aconteceu? Na prática, nós medimos, né? Não sei se mediram lá com uma trena ou alguma coisa assim, mas certamente se aparecia um cabeçudo lá, ele não era contratado. Mas, de certa forma, nós adequamos o funcionário ao boné. É o boné, imagina. Não a função que ele iria exercer na empresa. Né? Ele é o melhor de todos, mas tem cabeça muito grande, não contrata. Né? Isso. E nós estamos fazendo isso até hoje. Ele tem um tremendo de um currículo todo, né? Mas o que nós queremos que ele faça? Por enquanto, um trabalho burocrático que quem anda e fala pode fazer. Lógico. Aí o camarada entra, já vou protagonizar, já vou, meu propósito, meu mindset, não sei o quê. É claro, em uma semana, ele já está querendo ir embora. Não dá, né? É um perigo. Max, vamos aproveitar esse tempo aqui. Eu estou vendo aí atrás, você fez um cenário para você aí atrás. Eu estou vendo o que é. Tem uma garrafa grande ali atrás, é isso mesmo? É uma cachaça, é isso? Isso aqui? É. É licor. Ah, licor. Tá, eu ganhei. Hã? Eu ganhei. Eu acho que a coisa mais nova aqui deve ter uns 50 anos, porque isso aí acabou vindo de família, né? Uma tia, né? Minha mãe ganhava da tia, depois acabou ficando para todo mundo. Né? Isso aqui eu pegava em aeroporto, né? Os mexedores de drinks. Na Azul? É da Varig? Da Varig? O que é? O que é isso daí? É o símbolo da Varig, cara. Olha isso. Caramba. Bom, talvez metade das pessoas que estão assistindo não sabe o que significa Varig, eu acho. Bom, a gente guarda. Eu tenho... eu guardo coisas antigas. Eu não sou colecionista, né? Tem gente que fica vidrado, caixa de fósforo, uma cigarra, aquelas coisas, rolha que nem você tem aí. Então, você é um colecionista. Você vai juntando. Você, não vou contar, não vou classificar a rolha italiana, a rolha francesa. É legal ter rolha. Então eu coleciono um monte de coisas, Alexandre. Legal. E vou juntando. Não sei para que serve, mas um dia talvez sirva para alguma coisa. Para contar história serve. Se apresentar aqui no podcast já serviu, tá vendo? A Varig, soube que você frequentou a Varig, você usava a Varig. Muito legal. E tem bastante ainda mexedor aí, não é isso? Parece que eu estou vendo que tem bastante coisa ali. Bastante mexedor da Varig. Você viajou bastante. Bom, a Varig... nós tivemos uma época no Brasil que acabou com o presidente Collor. Sim. O presidente Collor, o que ele fez foi permitir que empresas aéreas estrangeiras voassem no Brasil cobrando o que quisessem. Até então, elas não podiam cobrar menos do que as empresas nacionais. E a única empresa nacional que a gente tinha que voava para o exterior era a Varig. Então, a Varig podia subir o preço, quer dizer, aquelas empresas da época, American e United, que quisessem vir para o Brasil, teria que cobrar igual a Varig. Aí não tinha nenhuma vantagem de viajar. Né? Quando o presidente Collor
você acha que muita gente vai lembrar que nós tivemos um presidente chamado Fernando Collor? Está aí Fernando ainda, Collor, né? isso. Talvez muita gente não saiba. Fernando Collor assumiu em 90, no fim ele acabou deixando a presidência, ele sofreu um impeachment, mas assinou como é que chama? A carta de demissão de presidência dele, ele renunciou à presidência antes, né? Mas ele nos permitiu 3 coisas. Primeiro, andar em carro melhor. Sim. Baixando a taxa de importação para que a gente trouxesse carros importados. Segundo, acabar com a lei da informática. A gente só podia comprar computador, microcomputador nacional, que era feito na Zona Franca de Manaus, mas era feito trazendo todas as peças. Nós não desenvolvemos uma indústria brasileira de computadores. Sim. Só montava a terceira foi as empresas aéreas. O que aconteceu a partir disso? A Varig era um modelo, e era mesmo, um serviço de bordo impressionante, de nível mundial, reconhecido mundialmente, né? Mas que tinha que ser sustentado pelo preço da passagem. Quando os preços começaram a cair, a Varig começou a entrar num processo e acabou. Levou 10 anos para acabar. E aí terminou. Foi comprado pela Gol. Foi comprada pela Gol, né? Hoje. Isso aí. Max, eu acompanhei um projeto teu, eu queria até falar sobre ele, que eu achei muito legal, que é um projeto bacana chamado Virando a Chave. Eu tenho visto bastante sobre ele, é um treinamento. Na verdade, ele está ligado muito mais ao perfil, à preparação da pessoa, né? Uma preparação do profissional para a carreira dele, é isso? Eu gravei esse curso, Alexandre, eu acho que são, se eu não me engano, 8 aulas, cada uma tem aí quase 1 hora. Pensando em tudo o que eu estava ouvindo. Como eu comentei, aquele monte de palavra difícil, complicada, né? Coisas que nós dizemos e que consultores dizem que não é necessariamente o que vai acontecer quando a pessoa entrar no emprego. Eu vou gravar um curso falando o que realmente acontece, a vida como ela é. Então, acho que um dos capítulos é criatividade. E a criatividade, por dizer, a história do povo brasileiro não é uma história de criatividade que gere dinheiro. É uma história de criatividade para resolver problemas instantaneamente. Muito legal. Eventualmente chamado gambiarra. Você tem um problema no Brasil, parou, alguém resolve. Qual é a diferença, Alexandre? A diferença é que essa pessoa que resolveu, né, em alguns lugares do mundo, ela pode pensar, posso ganhar dinheiro com isso. Se tem esse problema aqui, pode ter em outro lugar, então, sabe, aí é que surgem os empresários. Sim. Nós, no Brasil, formamos empregados a vida inteira, nós não formamos empresários. Então, quando você diz para alguém assim, bom, criatividade, você vai entrar e você vai ser criativo, o que isso significa exatamente? Então, eu digo no curso, criatividade é o seguinte, existem momentos em que você pode contribuir com a tua criatividade. Então, eu usava no meu tempo da Elma Chips em Itu, na fábrica de Itu, eu era diretor industrial naquela época. Sim. Então, eu fazia reuniões com operadores de máquinas. A gente tinha aquele pessoal que sacava batatinha e outras coisas, as máquinas eram todas iguais. Os operadores se vestiam da mesma forma, faziam a mesma coisa 8 horas por dia, a vida inteira. E a gente tinha aquele pessoal que ficava planejando, que ficava isso, ficava aquilo. Um dia eu falei, escuta, vamos fazer um seminário de criatividade aqui com operadores de máquina, lá no Hotel San Rafael de Itu. Vai lá no sabadão, faz um churrasco na beira da piscina, e depois montamos mesas, operadores de máquinas, supervisores falaram, que hora que é? Eu falei, vocês não vão. Vocês não vão, nem vocês, nem os encarregados, nem o gerente, nem ninguém. Os operadores e eu. E eu disse para eles, vocês fazem a mesma coisa todo dia, conhecem a máquina como ninguém. Vocês podem conversar 4 em cada mesa e dar algum tipo de sugestão para a gente melhorar? Alexandre, impressionante. Eu tenho certeza. Impressionante. É claro, o camarada está vendo, mas tem um botão que para eu apertar, eu preciso dar a volta na máquina. Isso é quando ela emperra. Só que a hora que eu chego lá atrás, nós já perdemos não sei quantos pacotinhos. Sim. Aí eu chego para o engenheiro, por que o botão não era no lado da frente? É do lado de trás? Eu falei, do lado de trás. A máquina veio assim. Eu falei, então o operador que está do lado errado da máquina? Não. Ou seja, nós temos uma casta nas empresas que
meritoriamente chegou numa posição que eles estão pensando em coisas grandes, elevadas. A nossa criatividade, ela deve ser incentivada nas menores coisas, nas coisas pequenas. Não a ideia de 1 milhão, a ideia de 10 reais, mas que se for esticada por um ano, para todo mundo, pelo país inteiro, vai dar muito mais que 1 milhão. Então, o curso é mais ou menos sobre isso. Palavras, coisas que você ouviu e o que você realmente vai encontrar nas empresas. Muito legal. Acho que Bom, isso foi quase que um chefe infiltrado, não foi? Você só não foi transformado lá para não parecer que era você. Mas era exatamente isso, né? A ideia, né? Oh, que legal. Essa visão de... É engraçado, é isso mesmo. O pensamento da criatividade hoje, né, sobre criatividade, é como vou fazer para ganhar mais dinheiro já, né? Essa é a pegada, imediatista, né? Vamos correr, vamos chamar uma empresa de marketing, vamos desenvolver. E, às vezes, eu vou vender muito mais aquele produto errado que eu estou vendendo a vida inteira, né? Isso é um problema, né? Quer dizer, eu vou potencializar o problema, né? E é sério, é muito legal. Eu estou falando sobre esse treinamento com você e queria entender assim, o empreendedor hoje, ele é um cara que está formando uma carreira até, porque ele está lidando com pessoas não só para ele mudar, pensar na postura dele, mas também como ele avaliar e pensar na postura de quem ele contrata. O quanto isso é bacana, esse treinamento, para nós empreendedores? Em que momento você acha que a gente vai, também nessa questão da criatividade, mas em que momento vai fazer bem para nós? A pergunta é essa, de uma certa forma. Eu volto um pouquinho, Alexandre, para repetir. Nós temos que contratar a pessoa que é assim. O que é um processo de contratação? Nem todo mundo sabe entrevistar pessoas, Alexandre. Isso. Eu acho que na sua consultoria você deve até dar consultoria sobre como é que você conversa com a pessoa. Quer dizer, nem todo mundo sabe. Então, eu gastei muito tempo da minha carreira entrevistando candidatos, por vontade própria. Vontade própria. Então, eu tinha tempo, o pessoal vai, mas tem qualquer área da empresa, dá para você ir, né? Dá para você... Eu ia, fazia isso, gostava muito de fazer. E, a partir disso, eu desenvolvi uma lista de coisas que eu espero ver num candidato. E, ao mesmo tempo, passei para os candidatos o que a empresa espera ver neles a partir do momento em que eles atravessam a porta. Como é que eles cumprimentam? Como é que eles se sentam? Como é que eles falam? Detalhes. Não são pequenos detalhes, Alexandre. Sabe, você tem, por exemplo, um candidato que parece que está sendo entrevistado pelo foro. Onde é que você já trabalhou? Eu trabalhei na... Você, sabe, eu estou aqui na tua frente, eu não estou lá, não sou a aranha que está lá em cima, né? E as pequenas perguntas que a gente fazia, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, perguntas simples do dia a dia, o que você já fez, você trabalhou em ONGs? Participou da campanha do agasalho? Coisinhas assim que você vai fazendo o perfil de alguém que você quer contratar. Eu gostava, por exemplo, de candidatos que falavam dos pais. Sabe? Quer dizer, onde é que está o meu modelo? Em casa. O que seu pai faz? Não, meu pai trabalha há 40 anos no céu. Pô, esse é o cara. Vou contratar ele. É isso mesmo. Eu contratei uma vez, eu gosto dessa história, porque eu achava maravilhosa, numa entrevista, acho que era para um cargo de marketing, um inicial de marketing. Sim. E tem um monte de candidatos, né? E eu sempre perguntava para o candidato por que você quer trabalhar aqui, né? É uma pergunta muito boa. E todo mundo dá a mesma resposta que eu dizia, você dá a resposta que serve para qualquer empresa. E na pergunta está escrito aqui é onde nós estamos, né? Eu quero trabalhar porque quero trabalhar nessa empresa porque o crescimento do EBITDA no terceiro quarter e não sei o que. Eu conheço 5 mil empresas. Aí eu perguntei lá para o camarada, ele pegou lá um caderninho que ele tinha, né? Puxou um papelzinho dentro de um plástico de dentro. Ele falou, Tomás, essa foi a primeira palavra que eu escrevi sozinho na vida. Era a marca de um produto nosso. Caramba. Era a marca de um produto nosso. Olha. Ele falou, minha mãe guardou dentro do plástico e dentro do álbum, para eu não esquecer.
Oh, legal, né? Esse é o cara. Não, eu falei o resto. Eu não sei o que... Eu dispenso o resto dos candidatos. Eu nem quero falar com eles. Eu não sei o que eles vão me contar, mas não vai ser melhor do que isso. Isso. Lembro de um currículo, Alexandre, que começava: sou entregador de pizza. Hoje, quando a gente vê, depois o currículo segue, ele estava fazendo curso técnico, pretendia fazer faculdade. Eu gosto muito de ver no LinkedIn, porque o LinkedIn, quando começou no Brasil, a grande rede profissional que existe, quando ela começou, era todo gerente, era diretor, era empresário. Hoje, tem lá, frentista de posto de gasolina, diarista. Essas funções. Por quê? A pessoa está usando um meio que pode ser acessável por todo mundo para dizer o seguinte: escuta, eu não sou isso, eu faço isso. Faço porque preciso, faço porque vou aprender. Eu já ia atrás desse para contratar. Claro. E não que está no LinkedIn, não, eu pretendo fazer uma pós-graduação de 3 anos, não sei aonde. Eu não sei. Eu prefiro aquele camarada que tem o pé no chão, que não se envergonha de ainda ter um cargo de entrada numa empresa, seja ele qual for, porque esse é o que me serve. Então, eu uso o LinkedIn para isso. Sensacional. Engraçado que as pessoas estão, e é verdade isso, né? Eu estou preocupado com a questão técnica que ele vai exercer, mas eu não me preocupo com os valores, né, dele, né? Os valores são importantes, né? É um topeiro, é um cara que vai ser um bronco no dia a dia. Os valores vêm de casa, né, Max? Os valores é da casa da gente, né? Os valores começam com o avô, com a mãe, com a avó, aquelas historinhas antigas, né? E começa a nos formar enquanto pessoas, né? Acho que é um pouco isso que você se importa, não é? Eu me importo muito com isso. Eu tento hoje identificar, quer dizer, usando ferramentas completamente diferentes e sabendo que o mundo teve uma transformação absurda nos últimos... De 2005 para cá, na verdade. O Google é de 2002, né? Mas as redes sociais, né, com o avanço da tecnologia, elas começaram a ganhar força realmente em 2005. Eu entendo que o mundo é assim. Não necessariamente tudo o que aparece, né, eu vou comprar, digamos assim. Eu não tenho WhatsApp, por exemplo. Eu não tenho nenhum aplicativo baixado. Não significa que eu sou analfabeto. Significa que eu li muito sobre a vantagem que eu teria, né, e o que aconteceria se eu não tivesse. Então, não tenho. O que aconteceu? Nada. Nada. Não me toma tempo, nada. Eu vejo o pessoal gastando. Você está vendo mensagem, puxa. Quer dizer, instantaneamente, comprei um gato. Ai, que legal, né? Eu também tenho um. Quanto tempo, né? Até tem pesquisa, né, que nós estamos gastando com isso. Para responder coisas que amanhã ou daqui a 2 horas nós vamos esquecer. Mas tem um relacionamento. Eu falei, bom, o que até agora esse relacionamento rendeu de verdade? Te propôs. Não, o que ele rendia de diferente de você encontrar amigos uma vez por semana? Nada. Nada, absolutamente nada. Então, eu sei, cada coisa que é lançada, eu sei para que serve. Por exemplo, metaverso. Eu estava lendo no dia seguinte o que era aquilo, né? O que não quer dizer agora para tudo que eu vou mergulhar de cabeça nisso, né? Eu analiso. Empresários, vale a pena ou não? Né? Empresários têm que fazer isso, tem que analisar se aquela pessoa serve para aquele trabalho. Qual é o seu objetivo na vida? Um dia eu quero ter um canal no YouTube. Bom, então você não é a pessoa que eu quero que trabalhe aqui agora. Isso. Desejo-lhe boa sorte, que você seja um sucesso, etc. Mas não é a pessoa para o meu negócio. Por isso que eu estou procurando para o momento. Rotação, viu, Alexandre? Por isso que sai tanta gente. É lógico, eu mesmo provoco isso quando eu não contrato direito, né? Claro, perfeito. Claro. Faz todo sentido. Cara, esse papo eu acho que foi maravilhoso. A gente pode trazer, Max, você não é um empresário que vende alguma coisa, que você vende o teu papel, vende a tua palestra, enfim, mas você não é um cara que produz não faz um copo, não faz um produto alimentício, enfim. Você não produz nada como empresário, mas você foi gestor de diversos negócios, né? Então, acho que essa vivência de gestão prática
é o que a gente precisa olhar um pouco mais. Quando você fala assim, entender o que se faz, quer dizer, ficar atento ao profissional, a detalhes, a tomada de decisão, o que vale a pena, o que me traz retorno ou não, é isso que você está mencionando. Eu acho extremamente importante, é uma visão prática que o gestor deve ter. Pelo menos deu certo na tua história, deixa eu tentar trazer para mim aquilo que eu posso aproveitar, né, dessa história bonita, essa história de sucesso, né? Então, puta, sensacional. Eu quero te agradecer demais por esse papo. O papo, acho que ele foi instrutivo demais, foi formativo, como a gente mencionou durante o processo, a formação, né? Mas não foi formativo no sentido de forma, de deixar as coisas iguais, não. Foi exatamente... nos trouxe conhecimento. Eu acho que isso foi muito importante. E esse é o objetivo de um papo. Acho que foi descontraído, não foi, Max? Bom, falei com você aqui, sabendo que está sendo gravado, que vai estar sendo visto, mas esse é o jeito que eu falo todo dia. Eu não mudou muito, não, Não vou Alexandre. mudar, né? Não vou me fazer de outra pessoa, né? Não, é gostoso conversar. Eu acho que a live, a possibilidade de fazer live, em vez de palestras presenciais, eu fiz muitas, né? É que a palestra presencial sempre vai ser vista por um grupo restrito. A live pode ser vista em qualquer lugar do mundo por qualquer pessoa. Opa. Então, a gente precisa aprender também, né, a conversar por computador, como nós estamos fazendo agora, porque essa, eu acho que é uma tendência que só tende a aumentar com o tempo. Ganha velocidade, menos custo, coisa que a gente precisa olhar. Perfeito. Muito bom. A gente também tem, eu vejo que é bem legal essa questão dos treinamentos e dividir você conosco. O Virando a Chave é dividir um pouco da tua história, da tua experiência com a gente. Quer dizer, a gente pode ter acesso a esse tipo de informação. E eu vi que também é um curso extremamente, com um custo muito baixo até. Estamos falando em 12 parcelas de R$48, quer dizer, é algo totalmente acessível para qualquer empresário. E isso é legal, porque nós precisamos de histórias boas, né, com condição de se fazer, né, Max? Então, isso é legal, que o empreendedorismo não está bem, né? Aliás, quando esteve, né? A crise, acho que só foi agora por causa da pandemia. As pessoas pensam isso, e na verdade a crise houve, acho que desde quando você estava em Jundiaí. E aí, o ponto de vista é que nós precisamos ter acesso às informações boas, né? E isso é legal. Então, essa proposta tua nos chamou bastante atenção. É muito legal para nós. Recomendo que todos os empreendedores aí possam ter esse acesso, participar, exatamente para ter um pouco mais de intimidade com essa história do Max Geringer. Max, muito obrigado de verdade. Agradeço a tua participação, que Deus te abençoe por isso, por nos ajudar, por trazer para nós aí uma experiência sua, né? E você dedicar essa 1h e tanto, quase 1h30 de conversa, colocando para a gente aí seu tempo, destinando o seu tempo para a gente. Muito obrigado, viu? Foi legal, viu, Alexandre? A live, para mim, como eu tenho feito muitas, né, o melhor da live é a gente, de repente, perceber que ela acabou e não esperava. Nas primeiras que eu fiz, eu sempre tenho um interlocutor em lives, como nós estamos tendo agora, né? Que uma pessoa fixa na tela sozinha, falando 1h é um saco. Então, precisa ter alguém para trocar ideia. E aí eu tinha lá um interlocutor e ele falava, bom, Max, então nós estamos encerrando. Eu falei, não agradei. Não agradei. Sabe? Aí eu vou olhar o reloginho que fica aqui embaixo, quer dizer, era para falar 30 minutos, eu já estava falando 50 e não tinha percebido isso. Então, quando isso acontece, se é o que aconteceu hoje, eu não tinha visto, realmente falamos quase 1h30 aqui. Então, tá bom, né, Alexandre? Eu acho que tá legal. Se todo mundo gostar, como nós gostamos de fazer, então todo mundo fica feliz. Obrigado. É isso aí, te agradeço muito, viu? Max, fique com Deus, muito obrigado mais uma vez, e a gente se encontra outras vezes aí, que se Deus quiser, vamos fazer mais conversa, porque essa história soma para nós dois, tenho certeza disso. Muito mais para mim, né, com certeza, você falando, mas eu acho que essa troca, né, essa coisa sempre nos faz crescer. Um grande abraço, querido. Fique com Deus. Até mais. Da mesma forma para você e para todo mundo. Valeu.